Betty Katzenstein nasceu na cidade de Hamburgo, Alemanha, no dia 27 de agosto de 1906. De uma família judaica de classe média, ligada a atividades profissionais nos campos da educação e do comércio, ela era a filha mais velha de Teresita e Willy. Assim como seus dois irmãos, Carlos e Rolf, Betty viveu a infância e a juventude em Hamburgo, onde frequentou a escola primária e a secundária. Após cursar o primeiro semestre na Universidade de Freiburg, na Alemanha, Betty transferiu-se para a Universidade de Hamburgo, onde cursou a Faculdade de Filosofia de 26 a 29. Naquela época, a profissão de psicólogo não estava formalizada na Alemanha, o que ocorreria em 41. Assim, embora o currículo universitário na Universidade de Hamburgo fosse direcionado para disciplinas de psicologia, esta área era considerada integrante dos estudos em filosofia, nome da cadeira chefiada por Wilhelm Stern. Wilhelm Stern era um dos mais importantes psicólogos da Alemanha e foi várias vezes presidente da Sociedade Alemã de Psicologia, além de fundador do Instituto de Hamburgo em 19. Betty foi assistente de Stern e trabalhou sob sua orientação a partir de 27. Psicologia, quer dizer, era uma coisa muito inovadora, era uma coisa nova na época, e ela já no espírito de descobrir coisas novas, quer dizer, estava dentro do universo da pedagogia, mas era alguma coisa um pouco diferente, uma coisa que envolvia muita pesquisa, coisa nova. Ela se interessou por esse novo campo, que não se sabia se ia dar certo ou não. E outra história também que marcou muito essa fase de adolescência da minha tia, que ela ganhou um concurso que ela fez. Ela ganhou o direito de fazer um curso de ser aviadora. E ela estava toda entusiasmada com esse curso, e a minha avó não deixou ela fazer esse curso. Em agosto de 31, ela recebeu o título de doutora em filosofia, apresentando uma tese sobre a apreensão do caráter do trabalho do ponto de vista da psicologia da aptidão, problemática e metodologia. Em seus primeiros anos de trabalho profissional, a doutora Betty atuou e publicou artigos especializados nos vários campos da psicologia. Em especial, ela dedicou-se ao campo pedagógico e ao de seleção e orientação profissional, que eram os mais desenvolvidos na Alemanha desde a Primeira Guerra Mundial, com a seleção de soldados e aplicações na indústria e em escolas, e posteriormente com a necessidade de recolocação profissional dos soldados na vida civil. A notável efervescência intelectual, cultural, artística e política da República de Weimar, na Alemanha, e de sua democracia, foram destruídas a partir de 1933 com a ascensão do Partido Nazista ao poder e a submissão de toda a liberdade a um sistema totalitário. Em abril de 33, o nazismo instituiu a Lei de Restauração do Serviço Profissional Civil, que determinou a demissão de todos os funcionários públicos que fossem considerados de oposição, como social-democratas e comunistas, e os que fossem considerados de raça inferior, conforme a eugenia nazista. A perseguição nazista contra toda a vida intelectual livre levou ao êxodo de milhares de professores. A política nazista destruiu o Instituto de Hamburgo. Em abril de 33, Wilhelm Stern foi proibido de lecionar e depois demitido. Outros professores de psicologia do Instituto de Hamburgo foram perseguidos. Heinz Werner foi demitido e Martha Murschow acabaria suicidando-se em 33. Como intelectual, psicóloga, livre-pensadora e judia, Betty Katzenstein foi excluída da universidade. Para sobreviver, ela passou a dar aulas particulares, acreditando que o nazismo teria curta duração. Ela foi acusada de comunista e levada para a Gestapo, onde ela ficou 3 semanas. E parece que foi um período... É uma coisa que ela falou muito pouco, mas é uma coisa que deixou marcas muito profundas, de muito medo e de muita insegurança nela. Depois de 3 semanas, que foi na época de Natal, conseguiram tirar ela da prisão, e 2 dias depois
o meu tio conseguiu levá-la para a Suíça. A Suíça, onde vivia um primo, Hans, foi seu primeiro refúgio. O irmão que a acompanhou à Suíça voltou para a Alemanha, de onde emigraria para os Estados Unidos em 1938. Depois de 6 semanas na Suíça, na condição de refugiada e aguardando a documentação necessária, a doutora Beth imigrou para o Brasil, chegando a São Paulo em março de 1936. Ela foi morar com o irmão Carlos no bairro de Vila Mariana. Então meu pai veio aqui para o Brasil em 1934 como aprendiz e classificador de algodão, e ele veio para São Paulo trabalhar na Sambra. Quando ela veio para o Brasil, ela tinha acho que acabado de se instalar, morava numa casa lá na Lins de Vasconcelos, em que meu pai foi fazer tese lá em 1933, nós fomos para lá. E eu aprendi a falar alemão com a idade de 6 anos. E aí, quando a gente veio para o Brasil, eu tinha me posto numa escola que era nazista, aquela coisa. Em 1938 eu me insurgi, eu queria ir embora daquela escola. E a Beth, que tinha ficado amiga da mamãe e que frequentava muito a nossa casa e era muito amiga lá dos meus pais, ela quis dar uma força para mim. Então ela disse que me daria as aulas de alemão. Então, não só ela me ensinou alemão, como ela me mostrou toda a riqueza da literatura alemã, né? Como também, na continuidade dessa convivência, eu aprendi, sem saber o que era, muita coisa do que faz a minha cabeça hoje, entende? 3 meses após chegar a São Paulo, a doutora Beth ingressou no Laboratório de Psicologia do Instituto de Educação da USP. O laboratório, coordenado por Noemi Silveira Rudolfer e sediado na Escola Caetano de Campos, na Praça da República, era um lugar central na formação e pesquisa em psicologia em São Paulo. Então a minha tia veio para cá sem ter planejado exatamente vir para o Brasil, sem ter estudado português, sem saber de nada, mas assim, ela, com o conhecimento que ela teve, ela foi conseguindo se adaptar, se encontrar, ter espaço para o trabalho dela e para o conhecimento dela em todas as instituições aqui no Brasil, e aonde ela conseguiu desenvolver todo um jeito diferente de fazer psicologia e de viver bem também. A mãe deu aulas para ela, trocava. Ela dava aulas de alemão para minha mãe, mamãe dava as aulas de português para ela. A doutora Beth trabalhou no Laboratório de Psicologia da USP por 5 anos, desenvolvendo pesquisas sobre interesses infantis, como um estudo sobre leitura nas recém-inauguradas bibliotecas infantis do Departamento de Cultura, que fora liderado pelo escritor Mário de Andrade. A doutora Beth defendia a importância do brincar, de se exprimir com liberdade e de escutar as crianças. O psiquismo infantil tem uma estrutura diferente do nosso. Sua lógica e sua concepção do mundo, com seus acontecimentos, diferem das nossas. O estudo psicológico das suas manifestações na língua, no desenho, nos testes, nos faz compreender este mundo infantil e nos deixa agir melhor nele para o desenvolvimento são das crianças de hoje, homens de amanhã. O interesse por compreender o mundo infantil e orientar atividades educacionais norteará o trabalho da doutora Beth a partir de 1940 em outras instituições pioneiras nesta abordagem, como a Cruzada Pró-Infância e a Organização Feminina Israelita de Assistência Social, a OFIDAS. Dirigida por Pérola Byton, a Cruzada era uma instituição de assistência à mãe e à criança que mantinha jardins de infância em vários bairros. Na Cruzada, a doutora Beth organizou o departamento psicológico, nele trabalhando durante 11 anos.
Este departamento, além dos estudos individuais feitos a pedido das professoras, as jardineiras ou de pediatras, realizava vários estudos coletivos sobre os interesses das crianças, seus desenhos, jogos e livros preferidos e estudos sobre a maturidade escolar, nível de inteligência e socialização. A sistematização e divulgação de suas ideias sobre educação infantil e organização de jardim da infância e a sua luta pela instituição de um curso preparatório ao primário levaram a doutora Beth à chefia da Divisão de Educação Pré-Primária do Departamento de Educação de São Paulo, onde desenvolveu trabalho de pesquisa e de orientação de professores entre os anos de 50 e 53. Além das crianças em idade pré-escolar ou das crianças escolares que deveriam ser promovidas ou não, com a doutora Beth aprendi a trabalhar com outro grupo de crianças. Crianças, como hoje diríamos, com habilidades diferentes. Como naquela época se dizia, crianças com atraso, crianças com problemas físicos, com deficiências físicas. E desta maneira trabalhamos, por exemplo, com crianças da Sociedade Pestalozzi, onde ela me parece que foi uma das conselheiras, e participei de várias avaliações de crianças da Sociedade Pestalozzi. Da mesma maneira, crianças do Lar Escola São Francisco, crianças que apresentavam deficiências físicas e, na grande maioria, também concomitantemente problemas de retardo no seu desenvolvimento. O Lar Escola São Francisco foi fundado em 43 por Maria Escilda Salgado para criar um lar escola para crianças fisicamente deficientes. A doutora Beth participou da fundação da entidade, sendo dela, inclusive, a sugestão do nome de São Francisco para a instituição. Até 54, a doutora Beth formou, junto com 4 médicos, o Conselho Técnico da instituição. Na Sociedade Pestalozzi, fundada em 1952 para atender às crianças excepcionais, a doutora Beth atuava como colaboradora. Que era uma professora especializada em excepcionais na época, eu acho que a gente se fabricava na hora, porque eu entrei numa sala de aula e eu tive que inventar o que fazer, porque as classes eram compostas de crianças em várias idades diferentes e retardos diferentes, então precisava muita criatividade, muita coragem e muita petulância também para enfrentar aquilo tudo ali. Assim também, doutora Beth trabalhou com a dona Dorina Novil Novaes, que foi a fundadora do Livro do Cego, e também nessa área de indivíduos com deficiência visual, a doutora Beth desenvolveu um trabalho. Ela era muito consultada por famílias cujas crianças tinham déficits neurológicos, que se traduziam em vários déficits de fala ou déficits motores mais abrangentes, deficiências mentais em vários níveis. E eu fui aprendendo também com ela, como traduzir os diagnósticos neurológicos e como traduzir isso depois num fazer para a criança. Ela tinha casos de crianças com problemas como uma deficiência mental. Muita gente tratava isso apenas como problema neurológico, por exemplo. Então tinha que fazer exercícios tais, XY tal. O que ela trazia era essa dimensão de vivência da criança como criança, da importância de brincar, da importância de ter alguém que dê atenção a ela, da importância de ter companhia de outras crianças, de não isolar. Porque ela é chamada realmente como acho que uma das primeiras, se não a primeira psicóloga infantil aqui em São Paulo,
e talvez no Brasil, especialmente trabalhando numa área clínica, porque havia a professora Noemi Silveira Rudolfer, mas que fazia mais um trabalho de universidade, acadêmico, atendia em clínica, mas não tanto como a doutora Beth. Também acho que ela era melhor usada desta maneira, porque na época ela tinha uma informação que nenhum de nós tinha. Então, por exemplo, eu que com os meus 20 anos tinha uma paciência infinita e trabalhava com crianças difíceis, em vários níveis de dificuldade, era muito importante estar com essa criança e poder trazer para a doutora Beth o que acontecia, porque ela supervisionava muito bem, ela era muito perspicaz. Nesta época, o problema de crianças que tinham alguma deficiência dentro de uma família era um estigma muito grande. Fundada em abril de 61, a APAE de São Paulo foi criada por um grupo de pais de crianças excepcionais e profissionais que atuavam neste campo, entre os quais a doutora Beth, considerada na época uma das maiores especialistas em retardo mental. Eu acho que o papel da doutora Beth na APAE foi um papel muito, muito importante. Não apenas como assessora, mas inclusive com uma força propulsora das atividades lá realizadas. Uma grande parte dos pais que vieram formar o primeiro grupo de diretores da APAE tiveram seus filhos examinados e tratados por doutora Beth, não é? Como outras crianças depois que vieram a frequentar o APAE tiveram orientação por parte dela. Como refugiada e imigrante, a doutora Beth era particularmente sensível às questões das crianças nesta condição. Ela trabalhou como voluntária na Congregação Israelita Paulista, CIP, e na OFIDES, entidades que acolhiam imigrantes e que mantinham cada uma um lar da criança. Uma característica, né, dos três Katzensteins, né, da minha tia e dos dois irmãos, é que eles sempre tiveram uma preocupação social muito grande, sempre tiveram uma preocupação com as pessoas e com a comunidade onde eles viviam, e sempre dedicaram muito do seu tempo para ajudar e melhorar as condições de todas essas pessoas. Nessa situação de imigrantes, é lógico que as pessoas se reuniram e, inclusive, meu pai foi um dos fundadores da Congregação Israelita Paulista. Doutora Beth, que já esteve aqui como psicóloga, foi de grande ajuda também no trabalho que foi feito com os imigrantes, seja na CIP, então, ou seja em outras instituições judaicas. 3 anos após chegar ao país, a doutora Beth naturalizou-se brasileira, formalizando sua decisão de estabelecer-se definitivamente no Brasil. Ainda em 41, a doutora Beth começa a trabalhar, juntamente com Aniela Ginsberg, no Centro de Orientação Profissional do Instituto de Organização Racional do Trabalho, o IDORT, que atendia especialmente adolescentes em orientação educacional e profissional e funcionava também como clínica psicológica. Posteriormente, trabalhou no Senai como assistente técnica da divisão de seleção, trabalhando com teste de seleção e qualificação profissional até 51. Sobre este tempo, recordaria a doutora Beth 40 anos depois em uma homenagem a Aniela Ginsberg no CRP. Em suas palavras: cheguei a encontrar nossa homenageada 44 anos atrás, em 1936, conhecendo-a, entretanto, de vista do nosso tempo de estudantes, num seminário da Universidade de Hamburgo, discípulas que fomos do eminente cientista William Stern. O destino e o amor à profissão nos uniram.
estabeleceu-se entre nós um contato sui generis. Chegadas ao Brasil no mesmo ano, tendo como língua materna o polonês e o alemão, respectivamente, adotamos a língua portuguesa para nossos entendimentos. Outra área em que a doutora Beth atuou desde os anos 40 foi a área médica. Ela se preocupava muito com as crianças doentes ou hospitalizadas e com o preparo dos profissionais que atuavam com estas crianças: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, ortóticas e dentistas. Isso também fazia parte desse começo da doutora Beth aqui, de uma coisa que não existia, essa preocupação de acompanhar uma criança que tinha que ser hospitalizada. E nesse trabalho com as possíveis cirurgias ligadas ao estrabismo, ela também foi pioneira, porque ela insistia na importância da presença da mãe ou de alguma pessoa familiar dentro do hospital, que não poderia se deixar a criança sem acompanhamento, totalmente isolada e exposta a pessoas estranhas, no momento de fragilidade maior. Então, veja, isso em 55, ela já insistia na presença de uma pessoa que estivesse lá acompanhando a criança internada. Em 1946, a doutora Beth foi contratada para dar aulas na Escola de Enfermagem da USP. Enquanto Otto Klinenberg lecionava desenvolvimento da criança, a doutora Beth lecionava desenvolvimento psicológico da criança. Ela atuava também junto à pediatria da Faculdade de Medicina da USP. Uma das outras áreas na qual colaborei com a doutora Beth foi num trabalho que ela iria realizar com o professor Dr. Raul Briquet, um dos grandes pediatras da época, e um homem com uma visão muito avançada em relação ao tratamento e à relação mãe e bebê. Dr. Raul Briquet e doutora Beth queriam fazer um trabalho de instalar no Hospital das Clínicas o que era chamado de rooming-in, de alojamento conjunto, ou seja, o bebê ficando junto com a mãe e não no berçário. Ela lecionou na Faculdade de Enfermagem até 52, mas continuou atuando em cursos esporádicos com vários profissionais. Nesses cursos que ela preparava, ela estava preocupada, de novo, com a parte da vivência da criança. Então, o que ela queria transmitir para as enfermeiras é justamente essa dimensão fora da dimensão médica. A importância que havia da toda a parte psicológica da criança em qualquer problema médico que surgisse. Entre 53 e 62, a doutora Beth lecionou psicologia na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo. Bom, entre as outras atividades da doutora Beth, e foram tantas, não é? E possivelmente, inclusive, devido à formação básica dela, a experiência dela já no passado, ela trabalhou muito, como foi chamado muitas vezes, como perita em processos judiciais. O que é um trabalho extremamente difícil, de uma responsabilidade muito grande. A doutora Beth publicava constantemente artigos em revistas científicas e participava de inúmeras sociedades. Ela também valorizava as atividades institucionais e associativas dos psicólogos. Foi integrante do Comitê Diretor da Sociedade Internacional de Psicologia Aplicada de 49 até 71.
Esteve entre as fundadoras da Sociedade de Psicologia de São Paulo em 1945 e, posteriormente, foi uma das primeiras a se inscrever no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Além disso, ela tinha a preocupação de divulgar a psicologia para o público leigo, o que a levou a escrever artigos em jornais de grande circulação, como o Diário Popular, o Estado de São Paulo, Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite. Durante os anos de 47 e 48, ela manteve uma coluna semanal na Folha da Manhã chamada Clínica Psicológica, em que respondia às questões levantadas pelos leitores, representados por uma personagem fictícia, Dona Anastácia, com quem mantinha um diálogo. Na década seguinte, manteve uma coluna de nome A Psicóloga Responde na revista feminina Lady. Nesta revista, escrevia também Huberto Schoenfeld, com quem a doutora Beth viria a se casar aos 52 anos. Durante mais de 40 anos, a doutora Beth atendeu em seu consultório, que funcionou em sua residência. Ela atendia pais, crianças e adolescentes em estudos de caso, diagnóstico e orientação. Seu estudo envolvia a aplicação de testes e de entrevistas, pesquisa de álbuns de fotografia, diários e material escolar, e também a observação da criança nas situações reais em que ela vivia, seja em casa, seja na escola ou em atividades livres. Quando eu comecei a trabalhar com a doutora Beth, era anos 55, não tinha curso de psicologia na PUC e nem na USP, né? Tinha pedagogia, né, que foi para onde eu fui um ano depois de trabalhar com a doutora Beth, né? Então, sem ter certeza se eu estou sendo precisa, acho que a doutora Beth era uma pessoa não só excepcional do ponto de vista da personalidade, mas ela tinha uma forma de trabalhar única e nova nesse mercado. A doutora Beth tinha sido orientanda na tese de doutoramento dela de William Stern, que foi um dos grandes psicólogos alemães que depois foi para os Estados Unidos. E existe inclusive um livro muito conhecido de observações dos Sterns sobre o desenvolvimento dos seus filhos. E a doutora Beth também enfatizava muito a importância da observação no trabalho com famílias, especialmente com crianças, pois o trabalho dela basicamente era dirigido ao trabalho com crianças e, claro, com os pais deles. Bem, eu acho que o diagnóstico era muito importante para a doutora Beth, porque eu penso que ela tinha uma formação que pedia a maior precisão possível fenomenológica do que ela pudesse ter dos aspectos da vida psíquica das crianças ou dos seus adolescentes. Instrumentos de medida eram bem valorizados também pela doutora Beth. E ela tinha uma presença e uma força muito grande de persuasão, aliada a uma capacidade ela tinha muito bom senso, e sem falar que ela tinha uma boa formação psicológica para a época. Não era comum, e não é comum de jeito nenhum hoje em dia, o psicólogo ir fazer visita domiciliar. Nós aprendemos com ela a importância disto. Não é comum hoje se fazer análise de álbum de fotografias, como eu aprendi a fazer com a doutora Beth, ou de análise de álbuns de bebês que as mães faziam. Mas eu aprendi, através dessas análises, o quanto esses materiais indiretos poderiam nos contar já da família, de características e dar dicas para uma orientação mais tarde. Para ela fazer o diagnóstico, então, uma das coisas importantes para ela era ir visitar a casa, a família da criança. E ela não só, então, observava, mas quando ela via uma coisa que era óbvio que tinha que ser mudado,
Ela logo percebia e falava isso. Então, por exemplo, ela entrava num quarto de criança e via que a caixa de brinquedos estava lá no alto e a criança mal, sabe, era muito a criança pequena, o brinquedo lá em cima. Então, na hora ela dizia, olha, essa caixa de brinquedos é para essa criança? Então tem que pôr na altura da criança e não lá em cima. Então, ela já ia dando dicas simples, mas que às vezes fazia toda a diferença. No meu tempo com a doutora Beth, a psicanálise era uma coisa mais distante, aspectos do inconsciente eram levados em conta, mas não era algo que se trabalhava, né? Havia um interesse em adaptar a criança, conseguir uma boa adaptação da criança na escola, em casa. Havia um interesse em tornar os pais mais conscientes do que a criança necessitava, e para isso uma orientação bastante clara de como fazer, o que fazer, de que maneira, quantas vezes, e um controle nesse sentido assim bem egóico era o trabalho dominante nessa época com ela, né? Era um profissional que se dedicava 100% a fazer o diagnóstico. Ela não fazia sozinha. Então, por exemplo, tinha uma colaboradora, a Raquel Vieira da Cunha, que era especializada em teste de Rorschach. Então, quando ela tinha um caso que precisava fazer teste de Rorschach, ela não fazia, ela sabia fazer. Mas ela encaminhava para uma outra pessoa, porque daí ela poderia depois conversar com essa pessoa e ver um outro enfoque que eventualmente escaparia para ela. No teste do mosaico, né? Que era um teste para aptidões criativas, assim, que ela gostava muito de aplicar, nós chegamos a fazer um trabalho sobre esse teste juntas, né? Então, ela fazia um relatório por escrito, sobre o qual ela se baseava para conversar com os pais. E esse relatório, então, era dividido em material de estudo, onde tinha a visita domiciliar, a visita escolar, os relatórios médicos, tudo que tinha sido pedido, material de testes, e fazia parte desse material de estudo. Depois vinha o diagnóstico, quer dizer, ela fazia uma análise de todos os testes que tinham sido feitos, uma avaliação do como, quando, etc., minuciosa. Depois ela dava a orientação, a conclusão e depois a orientação. Então ela chamava a família, explicava o que acontecia e fazia os encaminhamentos. E esses encaminhamentos eram para outros profissionais de todas as áreas. Ela não encaminhava só, eventualmente, para uma terapia com um psicólogo, se ela achava que isso era necessário, mas ela tinha fisioterapeuta, ela tinha professor de educação física que ela indicava, clubes com professores de natação, terapia ocupacional, as mais diversas profissões, com as mais diversas especialidades, ela encaminhava os pacientes. E nós, então, éramos os colaboradores que tínhamos que atender os pacientes que ela nos encaminhava e mandar relatórios para ela. E os testes, né? A doutora Beth era uma clínica desse ponto de vista, assim, usando testes que ela tinha trazido de fora, que ela tinha muita tarimba em usá-los, muito bom senso em trabalhar a parte qualitativa dos resultados dos testes. Tanto os que mediam escalas de desenvolvimento, como noção de inteligência, mas era uma noção de inteligência, porque o coeficiente de inteligência há muitos anos já caiu em descrédito. Mas no trabalho com a doutora Beth, eu sempre fui orientada e trabalhei muito na avaliação da qualidade. Interessava muito mais descrever as respostas, descrever a qualidade do desempenho do que se ia dar QI, X ou Y. Os testes psicológicos eram considerados instrumentos muito importantes para a doutora Beth. Ela traduziu, adaptou, estabeleceu normas para avaliação em nosso meio de testes estrangeiros e produziu vários trabalhos, discutindo resultados comparativos de testes como Rorschach e Mosaico de Lowenfeld. Mas foram os testes coletivos, especialmente de maturidade escolar, que a ocuparam mais. A doutora Beth trabalhava muito com desenhos,
usamos muito os testes de maturidade escolar, o ABC do Lourenço Filho, tinha outro teste de Colibuse. Com esses testes de maturidade escolar, a doutora Beth acabou elaborando o seu próprio teste, que foi uma reunião de itens de vários testes que foram usados e que, então, ela compôs, fez um estudo a respeito e que se mostrou útil mais tarde, então, como um instrumento de avaliação de maturidade escolar. O nome Becasse vem das letras B, K e S, as iniciais de seu nome. Mais tarde, ela recebeu uma proposta de dirigir a cadeira de psicologia em Assis, no interior. Financeiramente não era bom, porque ela tinha que assinar um termo de que ela lá não poderia ter clínica particular. Mas foi para ela suficiente, porque o desafio de ir para um lugar onde tinha muito menos profissionais do que aqui e poder formar uma ou algumas gerações de psicólogos era tão mais fascinante para ela do que o dinheiro em si, que ela foi, largou tudo aqui, fechou a clínica particular, sabendo que talvez mais tarde, algum dia ela voltaria ou ela retomaria ou não, mas não era nem a preocupação dela. Em 1976, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis passou por uma grande reestruturação com a sua incorporação à recém-criada Universidade Estadual Paulista, a Unesp. É neste contexto de transformação que a doutora Beth foi convidada como professora do Departamento de Psicologia. Iniciando como professora de técnicas de exames e aconselhamento, tornou-se chefe de departamento e coordenadora da clínica psicológica. Em Assis, ela participou de vários eventos e iniciou uma série de projetos extracurriculares. Introduziu um plantão de atendimento de psicologia aos alunos, um programa de assessoria ao judiciário e estimulou projetos comunitários e de pesquisa. Ela coordenou também o primeiro curso de especialização em psicologia clínica da Unesp de Assis, que resultou em um livro publicado com a participação dos alunos. Eu visitei ela com meu marido diversas vezes lá em Assis, era uma viagem danada de longe, mas ela estava bem, ela estava satisfeita e ela curtia muito o carinho das famílias, dos alunos, dos professores, colegas lá de Assis, que era uma coisa que já não existia aqui em São Paulo. Então, por exemplo, não tinha domingo que alguma colega ou algum aluno, alguma professora não levava um pirex com alguma comida gostosa para o almoço. Ela não tinha que cozinhar porque eles tinham, assim, decidido que a doutora Beth vai comer todo domingo alguma coisa que a turma fez, que era uma novidade para ela, porque isso não existia em São Paulo. Então ela sempre curtiu as coisas boas que aconteciam no lugar. Na época da contratação na Unesp, a doutora Beth já tinha mais de 70 anos e, por isso, foi contratada como professora colaboradora por um período de 2 anos, renovado em 78 para um novo período bienal, ao final do qual não pôde ser novamente renovado por obstáculos administrativos. Em reconhecimento da importância de sua atuação na Faculdade de Assis, o Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada leva hoje o seu nome. Em São Paulo, a doutora Beth retomou o consultório. Foram meses de trabalho intenso em que ela também reorganizou todo o seu arquivo. Ela tinha muitos e muitos e muitos arquivos e ela anotava todas as impressões que ela tinha sobre cada caso, ela aplicava muitos testes, então todos os resultados dos testes eram guardados e foi isso, ela sempre precisou de pessoas para ajudar ela nessa organização do material e com isso aconteceram coisas muito incríveis, dela conseguir atender crianças e ter nos arquivos dela
coisas sobre os pais dessas crianças e coisas sobre os avós dessas crianças. A impressão que ela teve de cada um dessas pessoas da família. Então ela conseguia fazer um estudo muito completo disso. E por desejo dela, no testamento, todo esse material, logo que ela faleceu, foi queimado, e assim, que é uma coisa muito boa para os pacientes, né, no sentido do que ela percebeu, assim, realmente ficou na relação dela com os pacientes, mas é uma coisa muito triste em termos de pesquisa e da gente entender um pouco como que ela realmente chegava às conclusões que ela chegava sobre cada caso. Até o último dia ela estava completamente ativa. Depois, na volta, então, ela retomou pacientes aqui e foi trabalhando. Quando o coração dava um sinalzinho, ela dizia que não tinha tempo para cuidar disso. E assim, uma manhã ela infartou. Ela disse que ainda tinha que terminar um pequeno relatório para ir para o hospital. Não voltou mais. Em 25 de julho de 1981, 7 meses depois de retornar a São Paulo, a doutora Beth faleceu. As colaboradoras dela e muitos alunos dela pediram para nós se poderiam fazer uma missa. E nós, obviamente, aceitamos. Então, no Lar Escola São Francisco foi rezada uma missa em homenagem a ela, que era uma mulher muito eclética. Então, ela era judia, ela nunca escondeu isso, mas ela também não achava que uma determinada religião era ou a melhor ou a mais importante. Portanto, ela tinha essa visão holística também nisso, e obviamente nós então também entendemos que cada um tinha que rezar do seu jeito pela alma dela. Então teve também uma missa, também um culto judaico, enfim, teve uma coisa como ela tinha sido. Uma grande parte do que eu aprendi eu devo a ela, inclusive a compreensão que ela teve e a oportunidade que ela deu a mim e que ela dava a outros, de levantar voo. Beth era uma trabalhadora infatigável. Essa é uma dimensão da vida que eu pessoalmente valorizo muito. Eu acho que essa maneira que ela, como mulher, porque a Beth era muito contemporânea para o momento dela. Era uma mulher sem filhos, mas era uma mulher que tinha uma vida livre. Quando eu era muito pequena, era muito interessante na casa dela, porque tinha muitos jogos muito diferentes e que eu podia ficar brincando. Tinha coisas de madeira, de montar, tinha muitos animais, né? Eu sempre gostava muito, ela sempre tinha cachorro e gato, né? Uma das primeiras, foi o primeiro lugar que eu vi cachorro e gato se dando muito bem. E tinha tartaruga também. Então, assim, para mim, como criança, era um lugar muito, muito legal de ir. O interesse primordial dela era realmente o ser humano. A convivência do ser humano, o enriquecimento da personalidade, uma possibilidade de chegar a usufruir da própria capacidade, chegar realmente a desabrochar. Era uma coisa que para ela era importantíssimo, dar essa chance para qualquer um poder desabrochar. E possivelmente, eu tenho, não sei, aqui eu estou realmente criando uma hipótese, eu acho que ela sofreu muito na Alemanha com as restrições que estavam surgindo lá. E a volta que ela deu, digamos, quando ela chegou para o Brasil, foi justamente aceitar esse outro lado, sabe? Uma liberdade total e absoluta, no sentido não de uma forma desregrada, não de não ter limites, mas de uma primeira possibilidade de escuta. E eu acho que ela se sentiu tão bem aqui, porque havia esse tipo de clima para ela. Realmente ela teve essa possibilidade de introduzir coisas novas, de fazer coisas como ela queria que fossem feitas, de uma forma tranquila. E formou, acho que muita gente,
foi uma pessoa que, assim como deu para mim, deve ter dado para uma imensidade de pessoas, de dentro dela, assim, que ela podia sempre, acho que demais, muito sério tudo que ela fez, né? Sempre tinha uma coisa de ética na própria maneira de ser, né? Eu acho que é mais realmente por esse ângulo que eu penso a doutora Beth, como humanista. É uma pessoa muito livre, muito original na maneira de pensar. Eu nunca senti nela nenhuma regra, assim, isso é importante, né? Ela era sempre aberta para surpresas, porque